galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área, para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso, inenarrável, tá? Estar aqui com vocês, podendo compartilhar este lindo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje, galerinha, olha, senta aí, pega teu caderno, porque nós vamos falar de um assunto top, atual, atualíssimo, tá certo? Vamos falar sobre o que, Marcos? Fiquei curioso. Ó, vou te dar uma dica. Tá vendo aí, por exemplo, né, essas tensões do mundo? Pandemia, com certeza tu ouviu falar, né? Pandemia. Quando a gente fala de pandemia, a gente lembra muito de um órgão específico. Quem é? OMS, Organização Mundial da Saúde. Vamos falar sobre a OMS, Marcos? Vamos falar sobre o órgão do qual a OMS faz parte. Tu já sabe qual é? Com certeza, né? Hoje nós vamos falar sobre a famosa Organização das Nações Unidas, galera. A ONU, tá certo? Nós vamos falar sobre a criação, a função da ONU e a atuação. Vamos explicar a importância deste órgão, tá? Para o mundo, quando ele foi criado, como ele atua e principalmente vamos falar dos seus desafios, tá certo? Vamos falar aí principalmente, olha, Estados Unidos, hoje eu vou te citar, Conselho de Segurança, me espere, tá bom? Então uma aula muito atual, prova de vestibular cobra, mas eu te chamo muita atenção. Tu aí que está me assistindo, ligou a televisão agora no YouTube, concurso público, atualidades. Olha, isso aqui não cai, despenca, tá? Então é uma aula atual, top. Só te lembrando, depois quiser assistir essa aula, tá certo? Quer relembrar, quer pegar os principais pontos, quer anotar ali alguma coisa ou outra, me procura essa aula na plataforma Gonçalves Dias, tá? No YouTube, no Instagram, tem os podcasts da Rádio Timbira e, é claro, estamos na TV Assembleia. Todas as mídias estamos aí all in para te ajudar. Bacana? Então, não esqueça, plataforma Gonçalves Dias. Então, sem mais delongas, vamos dar aquela respirada legal, inspirar o cérebro e se inspirar e vamos para cima, tá? Segundo aí nosso amigo Guilherme, vamos para cima. Gente, primeira coisa importante. O que é essa ONU, Marcos? Tá? Gente, a ONU, tá, é uma agência não governamental. Isso é a primeira coisa importante, ou seja, ela não pertence a nenhum país. Assim, a ONU pertence aos Estados Unidos. Bah, errado. Não pertence. A ONU é uma agência não governamental composta voluntariamente, ou seja, os países não foram obrigados por 193 países, tá, que formaram esta ONU, tá certo? Que tem uma função básica e muito importante. Qual é a principal função da ONU, Marcos? Aquela macro. Promover a paz mundial, gente, tá? Por quê, Marcos? Porque a ONU ela vai ser criada, galera, em um contexto muito específico da nossa história contemporânea, tá? A ONU ela vai ser criada a partir do ano de 1945. O que vai acontecer? O que foi que aconteceu anos antes de 1945? Duas grandes guerras mundiais, galera, tá certo? Ou seja, o mundo ele entrou em um conflito global, muitas milhões de pessoas perderam a vida, economias foram dilaceradas, né? Então, os países pensaram, bem, galera, nós precisamos criar aí um órgão para a gente tentar discutir os nossos problemas, porque toda vez a gente entrar no conflito e trazer toda essa consequência, não dá. Tá certo? Então é nesse contexto que a ONU ela é criada, tá? Para buscar o diálogo antes que os países venham a entrar em um conflito de fato, principalmente evitando uma guerra mundial, tá? Uma outra questão importante é que a ONU ela vem substituir um outro órgão que existia, mas que falhou, que tinha essa missão, que era chamada Liga das Nações, tá, galera? A Liga das Nações também tinha esse objetivo de trazer o diálogo entre os países para evitar um conflito global. Mas ela, como ela falhou, já que ocorreram as duas grandes guerras, principalmente a segunda, né, a Liga das Nações é substituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Uma outra função importante da ONU, além de promover a paz mundial, tá, é buscar ajudar o mundo a solucionar problemas específicos. Como eu te citei agora a OMS. A OMS é uma agência da ONU que trata do aspecto que? Saúde. Tá certo? Então vê aí, por exemplo, a ONU agindo, tentando solucionar os problemas relativos à saúde. Tá certo? Então, ela vai buscar, além de promover a paz mundial, vai buscar a cooperação e o desenvolvimento mundial em variados campos, tá certo?
buscando trazer pesquisas, né, principalmente aí cientistas de várias partes do mundo, vamos trazer esses estudos, vamos discutir, vamos ter uma união. Ó, tá tendo problema de fome, problema de guerra, quem vai atuar ali buscando ajudar? A ONU. Beleza, galera? Aí tu me pergunta: "Ah, Marcos, mas a ONU foi criada em 1945, daqui para cá onde ocorreu vários conflitos". Pensa o seguinte: ruim com a ONU, pior sem ela, tá certo? Então não esquece essas duas funções básicas. Gente, como eu te disse, tá? A ONU foi criada em 1945, tá certo? Na chamada Conferência de São Francisco, que ocorreu nos Estados Unidos, tá? E ali a ONU ela foi criada e foi estabelecido que ela teria uma sede oficial, tá certo? Onde é a sede oficial, o prédio oficial da ONU? Fica nos Estados Unidos, tá certo? Especificamente na cidade de Nova York, tá? Ali fica o prédio das Nações Unidas, tá certo? Sendo esse, os Estados Unidos, o país que mais contribui para o orçamento da ONU. Abre aspas. Como a ONU é financiada, Marcos? De acordo com a movimentação do PIB de cada país signatário, ou seja, o país faz parte, como o Brasil. O Brasil faz parte da ONU, tá, galera? O Brasil ele contribui para o orçamento da ONU de acordo com a movimentação ali do seu PIB. Quem é que mais contribui? Ora, quem mais movimenta PIB. Por exemplo, hoje os Estados Unidos é o grande acionista da ONU. Mas não esquece, a ONU é uma agência não governamental, tá certo? Além disso, além da sede oficial, que fica em Nova York, tá certo, prédio das Nações Unidas, a ONU ela também vai ter sedes em outras regiões do mundo, tá certo? Principalmente de acordo com o objetivo da discussão. Vou te dar um exemplo aí, a cidade de Haia, tá certo? Na Holanda, onde fica, por exemplo, o Tribunal de Haia. Nós temos outras também sedes espalhadas pelo mundo, mas a principal delas, tá certo, fica em Nova York. Como eu já te citei, por exemplo, o Tribunal de Haia, tá certo? Ele faz parte aí, né, a Corte Internacional de Justiça, ela faz parte de um órgão específico da ONU. Como é que a ONU é organizada, Marcos? É simples. Ela vai ser organizada em 6 órgãos principais, que vão ter cada um deles uma função específica e variadas agências. Essas agências é que vão ter aquela busca por atuar especificamente, como eu te citei, a OMS. Tu vai perceber agora como é facinho, tá? Quem são estes 6 órgãos que compõem a ONU? Tá? O primeiro deles e o principal, tá certo? Principalmente em discussão global, é a famosa Assembleia Geral, galera, tá? Todo ano, inclusive, né? A gente viu esse ano, inclusive, é uma honra o presidente, né, do Brasil, isso é uma tradição, ele é o primeiro a discursar, né, fazer o discurso inicial da Assembleia Geral, tá certo? Isso é uma tradição, tá certo? Que a ONU respeita. Tá? Um outro órgão muito importante que a gente vai falar com calma sobre ele é o Conselho de Segurança. Tá? Esse trata de questões relativas à guerra, galera, tá certo? É militar, por isso que a gente vai focar muito nele. Nós temos também o Conselho Econômico e Social, que vai tratar sobre questões econômicas e questões de sociedade, tá certo? Ou seja, envolvendo questões socioeconômicas. Nós temos o Conselho de Tutela, tá certo? Que esse órgão, inclusive, hoje ele está suspenso. Ele é aquele órgão que é chamado para discutir uma questão de supra-importância. Ali, ó, surgiu uma temática atual, o Conselho de Tutela ele é acionado, tá certo? Ele é composto, inclusive, pelos membros permanentes do Conselho de Segurança. Nós temos a Corte Internacional de Justiça, que julga os chamados crimes de guerra, tá certo? E nós temos o chamado secretariado, que é o órgão responsável por organizar a estrutura da ONU, onde está ali vinculado, né, o secretário-geral da ONU, que é a entidade máxima, ali, a figura máxima, tá? Que hoje é o português Antônio Guterres, tá certo? Não esquece ali o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Bacana? Em relação a estas agências, Marcos, como eu te falei, a ONU ela vai atuar em variados campos, buscando aí ajudar o mundo a solucionar seus problemas e promover o desenvolvimento mundial. Então, muitas dessas agências, galera, você conhece, você já ouviu falar, tá certo? Porque elas são muito famosas. Por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma agência vinculada à ONU que vai tratar sobre questões específicas da saúde. Ganhou muita evidência agora, né, com a questão da pandemia, tá? Uma outra agência muito importante, a Unicef, galera, tá certo? Por exemplo, ela vai estar atrelada àquele famoso programa, né, Criança Esperança. Ele sempre fala, um programa vinculado à Unicef. A Unicef é uma agência da ONU que vai ter a função básica de tratar questões relativas à infância, à proteção da infância, da adolescência, tá certo?
Outra muito famosa, a Unesco, galera, tá? A Unesco é uma agência da ONU relativa a questões sobre educação e cultura, tá? Tudo ali que a ONU tenta ajudar em termos educacionais, quem vai atuar é a Unesco. Outras muito famosas, tá? A FAO, que é relativo à alimentação, tá certo? Questões, por exemplo, de problema alimentar, ou, por exemplo, técnicas que vão buscar distribuir no mundo para, por exemplo, aumentar a produtividade agrícola. Quem faz isso? A FAO, tá? A OMC, Organização Mundial do Comércio, o próprio nome já diz, né? Ela vai discutir questões relativas ao comércio internacional. A IEA, tá? Agência Internacional de Energia Atômica, um órgão muito importante que vai tratar sobre a energia atômica. Esse órgão, por exemplo, que faz a regulamentação da utilização da energia atômica, principalmente se os países estão produzindo ali, enriquecendo produtos radioativos como urânio, para produzir realmente energia nuclear ou para outros fins, como por exemplo fins bélicos, tá certo? E uma muito famosa também atual que é a Acnur, tá? Que trabalha sobre as questões dos refugiados, a agência da ONU responsável aí por buscar solucionar os problemas dos refugiados do mundo que hoje é muito presente. Bacana? Só existem essas, Marcos? Não, existem outras, mas aí a gente também não vai falar sobre todas elas. Bacana? Respirou, que agora a gente vai falar sobre dois órgãos muito importantes da ONU, tá? O primeiro deles é a famosa Assembleia Geral da ONU, tá? Gente, a Assembleia Geral é considerada o principal órgão porque é nela que todos os países participam, tá certo? Como membros iguais, no que outros órgãos não vai acontecer, como por exemplo o Conselho de Segurança, tá certo? As 23, desculpa, gente, as 193 nações que participam da ONU, que foram ali assinaram, né, o tratado de criação dessa, têm poder de voto igual, ou seja, ela é o órgão ali mais igualitário. Na Assembleia Geral, o voto ele é universal, todo mundo vota, tá certo? Muito importante. A Assembleia Geral, galera, tá? Ela vai discutir variadas questões. Ela não vai ter uma questão específica, como, por exemplo, o Conselho de Segurança, que trata especificamente sobre questões de guerra. Não. Na Assembleia Geral, ela vai buscar discutir sobre variadas temáticas que envolvem, né, o interesse do mundo. Questões ambientais, por exemplo. Pode tratar também de questões de guerra, tá certo? Dentre outros. Outra questão muito importante que vai se diferenciar em grande quantidade do Conselho de Segurança. O que a Assembleia Geral decide, galera, tá? Não é obrigatório, ou seja, imagina, vai se votar alguma coisa, uma temática na Assembleia Geral. Deu a decisão. Ela é obrigatória, os países precisam seguir? Não, galera, tá? Essa é a principal diferença relativa ao Conselho de Segurança. As decisões da Assembleia, elas têm caráter de recomendação. Ó, votamos, todo mundo aqui chegou num consenso, né? Teve gente que discordou, mas a maioria disse que sim. Então, olha, mundo, vamos reduzir a emissão de gases poluentes. Votamos na Assembleia Geral. É uma recomendação. E ali a Assembleia ela vai passar, por exemplo, né, dicas, estudos de como se fazer. E os países, de maneira geral, se comprometem, né, a, por exemplo, cumprir com essas metas, mas nem sempre consegue. A gente vê, por exemplo, a meta ambiental, da diminuição, né, da emissão de gases poluentes, por exemplo, os países se comprometem, né, mas nem sempre conseguem ali cumprir no prazo pré-estabelecido. Então veja que ela tem uma questão de recomendação, não obrigação. E como eu te disse, ela vai deliberar sobre os diversos temas internacionais, não apenas um específico. E aí, como eu venho te falando, eu estou fazendo uma dualidade muito grande de um outro conselho muito importante, de um outro órgão muito importante da ONU, que é o Conselho de Segurança. Tá? Respira, porque esse aqui tu precisa estar atento, porque nas provas ele cai, ele despenca. Tá? O Conselho de Segurança, galera, na prática, para muitos autores, ele é visto como o principal órgão de fato da ONU. Tá? Até mais importante do que a Assembleia Geral. Primeiro, porque ele trata sobre questões de guerra. Segundo, porque diferentemente da Assembleia Geral, que tem um caráter ali de deliberação, de, ó, a gente passa aqui, se vocês quiserem, não. O Conselho de Segurança, o que ele determina tem que ser seguido, tá certo? E a sua organização chama muita atenção. Tá? Por quê? Porque o Conselho de Segurança, galera, tá? É o órgão aí responsável, ele se titula como o órgão responsável por garantir a premissa básica da ONU.
Qual é a premissa básica da ONU, Marcos? Promover a paz mundial. Então, esse órgão ele é visto como responsável por manter a paz e a segurança internacional. A questão de crime, de questões de guerra, galera, tá certo? É ele, por exemplo, lá que se toma decisões, por exemplo, uma intervenção militar ou não. Vamos para um exemplo prático. O Brasil, por exemplo, alega que a Argentina quer invadir o nosso país. Então, por exemplo, o Brasil ele quer revidar. Então, o Brasil ele quer invadir militarmente a Argentina. O Brasil pede autorização a quem? Ao Conselho de Segurança da ONU. Se o Conselho de Segurança da ONU disser sim, Marco, Brasil, pode ir lá. Aí o Brasil pode. Se o Conselho de Segurança disser não, não tem ali justificativo, o Brasil não pode. Ah, Marcos, e se o Brasil invadir? O Brasil sofre sanções econômicas e até militares do Conselho de Segurança, tá certo? Então veja como esse órgão ele tem uma posição muito importante, tá certo? É ele que vai definir essas questões de guerra. É ele, por exemplo, também que autoriza operações em outros países. Vou te dar um exemplo agora prático. Questão da Primavera Árabe, né? Por exemplo, na Líbia, um país onde era presidido por Muammar Gaddafi, o então Conselho de Segurança se manifestou, né? Falou, ó, está havendo uma guerra civil, a população está sendo massacrada, né, pelo regime de Muammar Gaddafi. Então, o que nós vamos fazer? O Conselho de Segurança ele autorizou algumas medidas militares para conter este massacre. Então, por exemplo, né, nós tivemos ali uma intervenção militar internacional na Líbia, autorizada pelo Conselho de Segurança. Na Síria, por exemplo, isso já não aconteceu, porque os membros do Conselho de Segurança não concordaram. E é aí que tu precisa estar atento, tá? Por quê, Marcos? Gente, o Conselho de Segurança, primeira coisa, a estrutura interna dele, ela é uma estrutura desigual, que vai privilegiar algumas nações em decorrência de outras, tá? Primeira coisa, o Conselho de Segurança ele vai ser composto por 15 membros. Só que esses 15 membros eles não têm poder igual. Não, vão existir aí 5 membros que vão estar ali acima, tá? Que são chamados membros permanentes. Quem são estes membros permanentes, tá? Lembra de uma frase muito famosa, desculpa, uma palavra, Recife. O Recife é a sigla dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Quem são eles? Rússia, Estados Unidos, a China, o I vem de Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, e o F vem de França, tá? Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, Inglaterra, França e China são membros permanentes do Conselho de Segurança. Por quê, Marcos? Estes países são os ditos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Tá? E a China vai ter uma grande importância, principalmente na região da Ásia, então ela foi incluída ali como um país que tem esse poder de falar, ou seja, uma grande liderança. Só que estes 5 países eles têm uma característica muito importante, que é o chamado poder de veto. Gente, qualquer sanção que o Conselho de Segurança ele vá aprovar ou negar, estes 5 países precisam estar em concordância. Por exemplo, vou te dar um exemplo fácil. Brasil quer invadir a Argentina. De novo, vai para a votação. 14 membros do Conselho de Segurança votaram sim. Só que os Estados Unidos votaram não. A sanção é negada. Como assim, Marcos? Se foi 14 contra 1. Mas lembra, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China têm o chamado poder de veto. Aquilo que uma destas 5 nações não concordar, não passa, embora as outras 4 possam concordar ou não, tá certo? E os outros 10 membros, Marcos, são membros não permanentes que vão ser eleitos pela Assembleia Geral e vão ter prazo de 2 anos. Tá? Por exemplo, o Brasil, né, ele já foi ali membro, né, que vai não permanente, que vai se movimentar. Esses países votam? Votam. Mas veja que tem um peso desigual. Né? Então o Brasil vai votar, o Brasil dizendo sim ou não, tanto faz. Porque se um destes membros disser que não, a sanção ela é vetada. Isso, galera, é o poder de veto. O Brasil, juntamente, por exemplo, com a Alemanha, Japão também, por exemplo, são países que brigam diretamente pela reformulação desse Conselho de Segurança. Por quê? Porque dizem que estes 5 países utilizam esse poder de veto para manter os seus interesses, ou seja, manter ali a sua hegemonia sobre decisões que, por exemplo, não lhe agradem. Que é o caso da Síria. A Síria, galera,
é um dos grandes aliados da Rússia, que é membro permanente. Por que que, por exemplo, o Conselho de Segurança não interviu militarmente na Síria, como na Líbia? Porque a Rússia disse não. Então, galera, para estas e outras informações, já sabe, né? Plataforma Gonçalves Dias. Valeu!